Jesus. Amém e amém. Aleluias, Pai, estamos aqui, ó Senhor, e somos gratos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, e pela oportunidade, ó Deus, de poder estar na Tua casa, te adorando, Senhor. Senhor, poder abrir os nossos lábios, ó Deus, e louvar a Ti, Senhor. É isso que faremos nesse momento, Senhor, de ministração do Teu louvor, ó Pai, ministração mesmo da Tua palavra, Senhor. Desde já, Senhor, ministra aos nossos corações, ó Senhor. Pai, que possamos entender que estamos aqui, ó Senhor, para bendizer, ó Deus, e adorar a Ti, somente a Ti, Senhor, que é digno de toda a nossa adoração. Aleluias. Amém. Enche o templo, enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, Senhor. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, e toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Ó Senhor, é isso que pedimos e desejamos, ó Deus, que a tua unção, a tua glória, Pai, se manifeste, Senhor, na tua casa, Senhor, e no meio de cada um de nós, ó Senhor, aqui, ó Deus, na tua casa, no teu templo, Senhor, em casa, Senhor, nessa live, Pai, a tua unção, ó Deus, seja ministrada, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, tu és santo. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aleluia, Senhor. Olha de tuas vestes enche o templo, enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa
tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. E o meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao seu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao seu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Oh, Senhor, é isso, Pai, fazemos, ó Deus. Oh, Deus, nós adoramos a Ti, ó Senhor, e pedimos, ó Deus, que a Tua glória, Pai, se manifeste na Tua igreja, Senhor. Pai, no nosso lar, ó Pai, enche, Pai, a fumaça que é o Espírito Santo, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para entender o quão perto está, ó Senhor, a Tua presença de cada um de nós, ó Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, ó Senhor, pelo fogo do Espírito Santo que arde em nós, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, sinta-se à vontade, Pai, no meio de nós, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Adore o Senhor com todo o seu coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, meu abrigo. Se o mar me
se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declara, igreja, aleluia. 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 Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, o que dizer? Ó Deus, sabemos, ó Deus, que não há, ó Deus, não há nada que tu não possas resolver, ó Pai. Oh, não há angústia, Senhor. Não há tribulação, ó Pai. Deus, não há depressão, ó Deus, onde a tua mão, ó Pai, não pode ir, ó Pai, e resgatar os teus filhos, ó Senhor. Nós queremos, ó Pai. Oh Senhor, nós queremos no teu amor infinito, Senhor, e na tua glória manifesta a cada dia, Senhor. Oh igreja, declare-se o mar. Em alta voz, vamos declarar mesmo: se o mar nos submergir, ó Pai. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, declare. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção
mover, o teu tocar, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Aleluias, Pai. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Fala conosco, Senhor, toca o nosso coração. Oh Deus, traga cura nesse momento. Deixa mesmo, Deus, que o Seu fogo caia nesse lugar. Que o Seu fogo queime, Pai, os nossos corações. Nós queremos mais de Ti, Deus. Nós queremos mais, nós queremos um relacionamento mais profundo contigo, Deus. Nós queremos Te adorar com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Deus, com o nosso melhor. Então entrega, igreja, entrega o seu melhor para Deus. Abre a sua boca e cante para Ele. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não é para essa pessoa que está do seu lado que você está entronizando louvores. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Então adore, adore que Ele te entregou isso. Ele te entregou essa liberdade de adorar. Então adore aquele que é digno de adoração. Oh Deus, flua nesse lugar, Espírito Santo. Flua com a Tua majestade nesse lugar. Oh, aleluia. Vem sobre nós. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa Majestade, Santa
enquanto nós continuamos adorando a esse Deus com esse louvor, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, saia do seu lugar com alegria e venha até o altar do Senhor e deposite aqui em nome de Jesus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Salva de palmas ao Senhor, amém? Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és entronizado nesse lugar. Obrigado, Deus. Aleluia. Receba, Pai, o dízimo, a oferta daquele irmão que trouxe aqui, Deus. E continue mesmo falando conosco, Pai. Usa a vida do nosso pastor Isnar para tocar o nosso coração, para falar conosco como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor, amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor, então. E lembrando, né, do plano de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado. Lembrando do plano de Deus para as nossas vidas, que Deus sempre quer o bem, Ele sempre quer o melhor para o seu povo. Quem crê, diga amém. Amém? Amém. Só que todas as vezes que o seu povo está meio desviado, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que volte o foco. Para que o foco volte. E muitas vezes Deus espera levantar pessoas para que isso exalte os olhos das outras pessoas. Né? Muitas vezes em tempos em que o povo anda muito
disperso da palavra e do Senhor, Deus então espera levantar pessoas que façam com que as outras pessoas enxerguem que Deus está querendo chamar a atenção, né? E em tempos como o que nós estamos vivendo, Deus espera, e eu também espero, que nós sejamos essas pessoas. Amém? Com certeza Deus espera que a sua igreja se levante para mostrar para o mundo que existe um Deus vivo, e que Ele continua atuante, que Ele continua sob o controle de todas as coisas e esperando que a humanidade se renda a Ele. Amém? Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, versículo 1, vai nos mostrar uma situação como essa que eu estou descrevendo. Juízes 13, 1. Amém? Acharam? Então tá bom. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Amém? Ou misericórdia, né? Como eu estava dizendo, mais um período em que o povo de Deus estava desviando, tinha tirado os seus olhos do Senhor, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, não estavam mais focados no Senhor. Estavam relaxados, estavam olhando para outras coisas, focando em outras coisas, e estavam deixando Deus de lado, e por consequência as pessoas acabam fazendo aquilo que desagrada a Deus. Primeiro é assim, primeiro a gente começa a se acomodar, tudo é um processo, né? As coisas não acontecem assim, né? Se a gente vê até biblicamente e também na nossa vida hoje, nada acontece assim, é tudo uma progressão, as coisas vão acontecendo. Muitas vezes a gente não percebe, mas que as coisas foram acontecendo progressivamente, foram, né? E as pessoas começam primeiro a se acomodar, começam a relaxar, e então quando não perceberam mais, já estão em pecado, já estão desobedecendo a Deus e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E mais uma vez o povo de Israel estava nessa situação que nós acabamos de ler. Capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E novamente os filisteus na história, né? É um problema de longa data entre Israel e os filisteus. Mais uma vez, os filisteus tomaram Israel, e ali os filisteus estavam dominando sobre o povo de Israel, tá? Mais ou menos como aconteceu lá para a época de Cristo, né? Na época de Cristo, em que Israel estava tomada pelo Império Romano, né? Aqui Israel estava tomada pelos filisteus. Não era só uma questão de uma batalha, uma guerra que eles haviam perdido. Na verdade, os filisteus dominaram sobre Israel durante 40 anos, tá bem? Mas o que mais chama a atenção são duas coisas. A primeira é, Israel chegou nesse ponto por culpa deles mesmos, porque eles mesmos se desviaram, viraram as costas para Deus, começaram a desagradar a Deus, e por consequência chegaram nesse estado, certo? Esse é o primeiro. O segundo ponto, que eu não sei dizer se é mais grave ou menos grave, é que eles se acostumaram com isso. Acreditem ou não. Primeiro eles se acostumaram a ficar longe de Deus. Por conta disso, eles acabaram sendo dominados pelos filisteus. Depois eles se acostumaram em ser dominados pelos filisteus.
Então vamos dizer assim, a primeira estratégia de Deus, qual foi? Bota um inimigo para ver se o povo acorda, certo? Não acordaram. Então Deus, vamos fazer uma nova estratégia. Qual foi? Quem abriu aí e viu o título já sabe, né? Já? Sansão, famoso Sansão, né? Vamos ler aqui, a partir do versículo 2, diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Amém? Então nós temos aqui uma mulher estéril. Então tudo na vida desse casal já vai começar com milagre, né? É interessante isso, porque já começa com milagre. E aliás, como Deus gosta desse milagre, né? Sara era estéril, gerou Isaac, né? E a gente tem tanto, Ana era estéril e gerou Samuel. Aí a gente tem vários exemplos na Bíblia de mulheres estéril, que eram estéreis e acabaram recebendo o milagre do Senhor de gerarem filhos, e não quaisquer filhos, né? Pessoas que realmente foram consagrados por Deus. E aí entra um detalhe, porque não era apenas um agrado que Deus estava fazendo a vida daquela mulher estéril, mas Deus tinha um plano sobre a vida daquele casal que ia muito além do que eles podiam imaginar. Porque o filho que ela iria gerar era uma pessoa que deveria ser consagrada ao Senhor, né? Continuando lendo aqui. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja a cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira. Não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou?
O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. E ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém? Amém. Temos aqui então um breve relato de como Sansão foi prometido, né, e nasceu. Amém? Eu já gosto de toda essa primeira parte porque nós temos aqui uma promessa de Deus sobre um casal. Amém? Nós não temos apenas promessa, mas nós também temos instruções de Deus, como eles deveriam proceder, né? Eu achei até bem interessante, porque Manoá, o pai de Sansão, ele pede para que Deus instrua eles como eles deveriam educar o filho. Interessante isso, né? Ele orando para o Senhor e dizendo: Senhor, nos instrua, nos ensine como nós devemos educá-lo. E isso é interessante também porque nos remete uma coisa: Manoá sabia o tempo que eles estavam vivendo, as circunstâncias que eles estavam vivendo, que não eram fáceis, que o povo estava perdido, e de repente Deus me promete um filho. E talvez na cabeça de Manoá e sua esposa passaram duas coisas. Primeiro, que maravilhoso, nós não poderíamos ter filhos, mas vamos ter um filho. Esse é o primeiro ponto, certo? O lado que eles falam assim: que maravilhoso, vamos ter um filho. Nós não achávamos que poderíamos ter um filho, mas nós vamos ter um filho. E por outro lado, eles pensaram assim: meu Deus, como é que nós vamos ter um filho num ambiente como esse? Num tempo como esse? No meio de um povo desse, como esse povo está vivendo, né? Aliás, é o que a gente escuta muito hoje em dia também, não é? Ou a gente escuta ou até a gente fala, né? Vocês são doidos de ter filho numa época dessa, né, povo aí de bebês pequenos. Vocês são doidos de ter filho numa época dessa. Como é que vocês vão criar um filho nesse mundo? Não é assim? Tenho certeza que vocês ouviram isso. Eu ouvi também. Eu também ouvi. Ainda mais que era a terceira, né? Mas eu escutei isso também. Vocês são doidos. Como é que vocês vão ter filho num mundo desse? Criar filho num mundo desse, numa época dessa? Bom, primeiro, nós temos a promessa de Deus de que eles são nossa herança. E de que Ele vai nos ensinar a ensiná-los. Amém? Nós temos essa promessa do Senhor. E de que se nós ensinarmos muito bem nossos filhos, eles serão bênção. Eles vão ser bênção na terra. Aonde eles estiverem, eles serão bênção. Se eles forem bem instruídos, se eles forem bem ensinados. Amém? Até chegar ao ponto de nós, cada um de nós, adultos, em que já temos a nossa cabeça formada e precisamos dar esses passos. Precisamos exercer esse ministério que o Senhor nos deu. Nós vamos perceber que tem muita semelhança com a vida de Sansão e a nossa vida. Sabia? Muita gente. Muita, muita, muita.
mesmo a gente pensando, poxa, mas ele foi consagrado por Deus, ele foi muito forte, ele tinha uma força excomunal, mas, gente, vocês vão perceber como tem muita semelhança na vida de Sansão e na nossa própria vida. A primeira semelhança é que Deus, assim como Deus deu Sansão de presente aos seus pais, Deus também nos deu de presente aos nossos pais. E nos deu nossos filhos como presente para nós. Essa já é a primeira semelhança. A segunda é, assim como Deus mandou Manoá e a sua esposa consagrarem o seu filho para ele, Deus também pede para que nós consagremos os nossos filhos para ele. Amém? Não necessariamente com voto de nazireu, né? Mas consagrados para o Senhor, sendo ensinados nos caminhos do Senhor, a se desviar do mal, a não se contaminar com o mundo, porque dentre os votos de nazireu, né, e também dentro dos votos nossos como cristãos e cristãs, Deus orientou aquilo que ele não deveria se contaminar, com aquilo que ele não deveria se contaminar, né, as coisas que deveriam ser observadas, né. Um dos sinais que é simbólico para a época também, é claro, não traz para a gente, mas é que ele não deveria cortar o cabelo, né? Uma das primeiras coisas que o anjo fala para a mãe de Sansão é que não deveria ser passada navalha na cabeça dele, ou seja, ele não poderia cortar o cabelo. Mas isso era uma característica do voto nazireu. Todos aqueles que eram consagrados para o Senhor como nazireus, eles não podiam raspar a cabeça, eles não podiam cortar o cabelo, então tinham que deixar o cabelo crescer, né? Então essa era uma característica. E existiam outras coisas que Deus disse para que ele não pudesse se contaminar, como por exemplo, eu vou citar alguns exemplos porque vai ser importante na história de Sansão, tá? Um dos exemplos é que Sansão não poderia se aproximar e muito menos tocar num cadáver, em algo morto. O segundo ponto é que ele não poderia tomar vinho. E o terceiro ponto é que ele não poderia ter relações imorais. Ele não poderia ter algum tipo de relação imoral, tá? Esses 3 pontos são importantes por conta mesmo da história de Sansão, tá? Mas Sansão, então, ele foi consagrado por Deus, os pais dele obedeceram rigorosamente aquilo que Deus tinha colocado para o seu filho, ensinaram ele no caminho que deveria andar, né, como a Bíblia orienta, ensinaram ele no caminho, e ele cresceu em estatura e graça, né? E quando ele já era adulto, Deus o abençoou, como a gente leu aqui no versículo 24 e 25, né? Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. E aí a gente vai ver várias coisas que aconteceram na vida de Sansão, e a gente sabe de muitas maravilhas que Deus fez através da vida de Sansão. Deus fez de Sansão um homem extremamente forte, porque era o objetivo, tá, gente? Era o objetivo. Deus, assim como Paulo fala nas cartas aos Coríntios, ele fala que o Espírito Santo, ele age conforme a necessidade, conforme o propósito dele, né? Ele vai nos dando do seu próprio Espírito, do seu dom, para que aquilo que precisa ser feito dentro do propósito de Deus seja realizado. Amém? E aqui também a gente vê que o Espírito Santo, ele vai até Sansão, ele enche Sansão, para que Sansão faça aquilo que era o propósito de Deus naquele momento. E naquele momento, qual era o propósito de Deus? Era fazer com que Israel se livrasse dos filisteus. Por isso Sansão era forte, por isso Sansão vivia matando filisteu. Era o propósito. Havia um propósito, um objetivo naquele momento para a vida de Israel e para a vida de Sansão. Por isso a gente vai ver várias vezes em que Sansão demonstra essa força tão grande de Sansão. E Sansão
como eu disse, ele fez muitas coisas grandiosas. Algumas que a gente pode citar, por exemplo, só para a gente resumir. Sansão matou um leão com as mãos, com as próprias mãos, ele matou um leão. O que mais que ele fez aí? Quem lembra? É muita gente falando, então eu vou resumir aqui. Sansão pegou uma queixada de burro, de jumento, e o que ele fez com isso? Matou quantos? 1000. Matou 1000 filisteus com uma queixada de burro. Você sabe o que é uma queixada de burro? É aqui o maxilar do burro. Ele catou aqui o maxilar do burro. Imagina um cara com um pedaço de maxilar matando 1000. É um pouquinho grandioso para imaginar, né, não? É um pouquinho grandioso. Em uma outra situação, Sansão estava numa cidade, ele estava em Gaza, e ele estava posando em Gaza, e aí em Gaza existiam muitos inimigos. E aí era uma cidade cercada, fechada, e eles armaram de matar Sansão ao amanhecer. Só que Sansão, à meia-noite, ele levantou, e ele fugiu de Gaza, sabe como? Ele arrancou os portões de Gaza com a mão. E diz que ele não se contentou em tirar os portões. A Bíblia diz que ele arrancou os portões com a mão, arrancando não só os portões, mas as batentes. Arrancou o portão com batente, com tudo, e levou até para cima do morro, do monte que estava para fora da cidade. Falei assim, eu não vou arrancar e jogar aqui do lado não, eu vou levar lá. Ignorante, né? São todas demonstrações grandiosas de força, não são? Fora as tentativas ali com Dalila, que vocês conhecem muito bem, né? As tentativas ali entre Sansão e Dalila, tentativas que eu chamo de tentativas arrogantes de Sansão de demonstração de força, né? Porque dali Sansão já estava bem perdidinho já, né? Já tinha se perdido bastante. Uma coisa é fato, Sansão nunca deixou de entender que o seu propósito era ser inimigo dos filisteus, certo? Só que uma outra situação foi que Sansão, ele não manteve a sua vida consagrada como deveria ser. Não manteve a sua vida totalmente consagrada como deveria ser. Talvez pela própria arrogância de ver a sua, entre aspas, a sua força, que nunca foi dele, era de Deus. A força dele vinha de Deus. E aqui vai entrar outra semelhança da vida de Sansão com a nossa. É que muitas vezes a gente acha que como a gente tem Deus, a gente se tornou maior do que nós realmente somos. Não é? Muitas pessoas, muitas vezes, acham que se tornaram maiores do que são, porque tem Deus. O grande, gente, é Deus. A gente continua sendo pequenininho. Eu amo aquela história do jumentinho que eu já contei para vocês. Todo mundo lembra a história do jumentinho? Eu amo aquela história do jumentinho. Para quem não conhece, eu vou tentar contar ela bem rapidinho. Um jumentinho, certo dia, entrou na cidade de Jerusalém. E ele foi para a cidade de Jerusalém e ele voltou para casa e contou para a mãe dele: mãe, hoje foi o melhor dia da minha vida. Ela disse: por quê? Porque eu entrei em Jerusalém e todo mundo me aplaudia. Todo mundo olhava para mim e me amava. E jogavam roupas assim para eu andar por cima das roupas. E jogavam flores para mim. E, nossa, todo mundo me amava, mãe, eu era o cara. Ela: nossa, filho, que bom. Aí na semana seguinte o burrinho foi e voltou para casa de novo. E chegou todo machucado. E a mãe perguntou: o que aconteceu, filho? Ué, mãe, lembra que eu te contei da história de semana passada? Lembro. Então, eu fui fazer a mesma coisa. Só que dessa vez o povo me chutou, me bateu, me expulsou. Acabou tudo aquilo que fizeram comigo na semana passada, não existiu mais. Me trataram super mal. E a mãe disse para o burrinho, falou: filho, semana passada você estava com Jesus nas suas costas. Tudo aquilo que fizeram porque você estava com Jesus. Dessa vez,
Você não estava com Jesus. Então entenda uma coisa, filho. Quando você está com Jesus, você é o cara. Quando você está sem Jesus, você é só um burro. Sansão, ele se perdeu nesse ponto. E infelizmente muitas pessoas também se perdem nesse ponto. Se esquecem do que o próprio Jesus disse lá no texto de João capítulo 15. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. E Sansão se esqueceu disso. De que aquilo que ele tinha era por conta de Deus na vida dele, e não ele mesmo. E não ele mesmo. Quer ver como o ser humano se perde? Eu disse que Sansão matou um leão com a mão, não disse? Coisa linda, né? Matou o leão com a mão. Ele matou o leão, até aí, gente, tudo ok. E ele continuou seu caminho. Quando ele voltou por aquele caminho, uma colmeia de abelha tinha feito as abelhas tinham feito uma colmeia dentro do leão. E ele olhou e viu aquele mel. O que foi que ele fez? Pegou o mel para comer. Ele podia? Por que não? Porque o leão era um cadáver. Ele não podia mexer no leão. Ele corrompeu a vida consagrada dele. Lembra que eu disse que ele arrancou o portão de uma cidade? Eu só contei a parte boa. Que ele fugiu arrancando o portão e tudo mais. Agora, se eu te contar o que ele estava fazendo lá. Sabe o que ele estava fazendo lá? Ele foi para Gaza, conheceu uma prostituta e ele estava dormindo com ela. Ele corrompeu de novo a vida consagrada dele. Lá em Gaza ele estava deitado com uma prostituta. E a história do portão foi ele fugindo de lá. Deus espera que a gente ande, que a gente caminhe em consagração. Não apenas esse pecado de imoralidade, mas ele cometeu outros. Ele deu um banquete. E nesse banquete ele bebeu, que era proibido para ele beber também. Então, mais uma vez, ele corrompe também a sua vida de consagração. Ou seja, Sansão, ele começou a se perder. E como eu sempre digo, nada acontece assim. As coisas foram acontecendo. Ele foi permitindo que as coisas fossem acontecendo. Até no ponto em que ele vai e se junta com Dalila, né? Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila, né? Ele se junta com Dalila, e que já era uma união errada também, já era mais um pecado dele de imoralidade, porque ele não era casado com ela. Ele se ajuntou com Dalila. E ali Dalila, ela é induzida pelos filisteus a tentar corromper Sansão, e ela aceita. Os filisteus chegam para ela e oferecem para ela uma recompensa caso ela conseguisse descobrir qual era a origem do poder dela. Vamos ver lá, capítulo 16, versículo 4. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Amém? Diz assim: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos
subjugá-lo. Amém? Eu vou resumir a história por causa do nosso horário, mas Dalila então ela aceita a proposta deles e ela então começa a tentar descobrir com Sansão qual era a origem da força de Sansão para que eles pudessem dar um fim em Sansão. Então ela chama Sansão e ela começa a falar no ouvidinho de Sansão. E pensa numa coisa boa para derrubar um homem, é isso, né? É uma coisa boa para derrubar um homem. E ele foi derrubado mais de uma vez desse jeito, né? Então ela pergunta pela primeira vez para Sansão: Sansão, me conta qual que é a origem da sua força, como que você faz para perder a sua força? E Sansão fala para ela então, diz uma mentira para ela, na verdade: se você fizer isso, se você me amarrar, eu perco a minha força e me torno um homem normal. Disse de uma forma que deveria ser amarrado. Ela amarrou ele e disse para os filisteus esperarem. E aí ela disse para Sansão: Sansão, os filisteus estão vindo. Só que a hora que ele acorda, ele rasga as cordas como se fosse nada. Está aí tudo no capítulo 16, tá? Rasga as cordas como se não fosse nada e fica: cadê? Aí ela: Sansão, você mentiu para mim. Você tá brincando com a minha cara, Sansão, você não está falando a verdade. E assim foi 3 vezes. 3 vezes Dalila perguntou para ele, ele disse uma coisa que não era verdade, ela fez e mesmo assim não dava certo. E aí o que acontece? Depois das 3 tentativas, Dalila fez algo, e colocar aqui Dalila como influência, a influência do mundo sobre a vida do cristão, não, por favor, não entendam assim a influência da mulher sobre a vida do homem, não é isso, eu estou dizendo a influência do mundo sobre a vida do cristão, tá? Dalila fez algo que o mundo faz com cada cristão e cristã todos os dias. Apelam para uma mentira. Dalila disse assim para Sansão: se você me amasse, você me diria a verdade. Você está mentindo para mim porque você não me ama. Se você me amasse, você diria a verdade. E infelizmente, muitos cristãos e cristãs estão caindo nessa mentira. Estão caindo nessa mentira. Estão caindo em pecado, estão caindo no erro, no engano, porque estão sendo chantageados com um amor deturpado, um amor que não é amor de verdade, um amor pregado pelo mundo. Assim como Dalila fez com Sansão, e Sansão caiu nessa. Porque depois que Dalila chantageou Sansão, dizendo para ele que ele não amava ela, e que se ele amasse ela, ele diria, o que foi que ele fez? Ele disse. Ele contou a verdade para ela. E detalhe, um dos votos que ele fez, que os pais dele instruíram ele, é que ele não poderia revelar a origem da força dele. E ele contou para Dalila: eu tenho um voto nazireu. Não pode ser passada a navalha na minha cabeça, meu cabelo não pode ser cortado. Se for cortado, eu me torno um homem normal. Naquela noite, conforme está escrito aqui, naquela noite Dalila fez ele dormir no colo dela e chamou uma pessoa, vamos dizer assim, o cabeleireiro da época, e foi, cortou, raspou a cabeça de Sansão. Aí então, ela fez a mesma coisa que ela tinha feito das outras vezes, porque ela tinha que testar primeiro, ela não poderia entregar. Se ela chamasse os filisteus, das outras vezes, os filisteus estavam sempre escondidos dentro da casa dela, esperando ela chamar. Está escrito aí na palavra. Se ela chamasse eles, ele saberia que existia um plano. E ele não ia cair. Para a gente ver como o inimigo ele é esperto. Ele é esperto. E ela fez a mesma coisa. Sansão, os filisteus estão vindo. E aí Sansão fez a mesma coisa. Ele levantou, opa. E ele pensou assim: da mesma forma, né, que eu iria enfrentar eles das outras vezes, da mesma forma que eu ia romper as cordas, vai acontecer de novo, só que dessa vez não.
Porque Sansão de fato tinha perdido a sua força. Pela arrogância dele, pela prepotência dele e pelo pecado dele. Então os filisteus entraram, aí ela chamou os filisteus entraram, prenderam Sansão e fizeram aquilo que o mundo e o diabo faz com quem cai. Sabe o que eles fazem? O que a palavra diz que os filisteus fizeram com Sansão? A primeira coisa que eles fizeram com Sansão foi prender Sansão. A primeira coisa que o diabo faz quando a pessoa cai é o quê? Prender a pessoa. A segunda coisa que ele faz, que foi o que fizeram com Sansão, foi o quê? Cegaram Sansão. O pecado, o diabo, cega as pessoas. Tira a visão das pessoas, cega as pessoas. E o mais interessante é que Sansão, depois disso, fizeram uma grande festa e colocaram Sansão para ser exposto, para ele ser ridicularizado. Afinal de contas, ele deu muito trabalho para os filisteus, então ele merecia ser muito bem ridicularizado, ser muito bem escrachado, né? E a Bíblia diz que ele foi amarrado num moinho, aonde ele tinha que ficar amarrando. Vocês já viram moinho? Já? Moinho, aquelas pedronas gigantes assim, onde moe cereais, e onde geralmente ou colocava animais para ficar empurrando o moinho, girando o moinho, ou escravos, né? E então colocaram Sansão preso no moinho para ele ficar empurrando aqui, certo? E mais uma vez a gente vê uma semelhança de Sansão com a vida do ser humano, com a vida de todos nós seres humanos. Sabe qual é? Olha só que interessante, parece uma coisa boba, Sansão está preso ali, parece que para nós não tem nada a ver, é só Sansão sendo ridicularizado, mas não. Sansão, ele está fazendo o quê? Ele está andando em círculo, cego, preso e andando em círculos. Sabe como uma pessoa que conhece a palavra, mas está desviado do Senhor, sabe como que uma pessoa que foi ensinado, mas não está nos caminhos do Senhor, sabe como ela vive? Cega, presa e andando em círculos. Você pode ver, eu como pastor, eu vou falar como pastor, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. As maiores reclamações das pessoas que não estão firmes com o Senhor, e elas chegam para falar com vocês, eu tenho certeza disso. Eu vou falar e eu tenho certeza que vocês vão concordar. As maiores reclamações das pessoas são, eu não consigo ver uma saída para o meu problema. É ou não é? Eu me sinto preso a essa situação, não consigo me libertar dessa situação, não consigo me soltar dessa situação, é ou não é verdade? E a terceira, eu corro, faço, mas sinto que não saio do mesmo lugar. Sansão ali está retratando a vida de todo filho e filha de Deus, de todo servo e serva de Deus, de todo cristão e cristã que não está com a sua vida direita, que não está com a sua vida em ordem, que não está com a sua vida consagrada, ou seja, falando, né, direto, que está em pecado. Cego, preso e andando parado. Anda, mas não sai do lugar. Não consegue sair do lugar. Precisa existir um momento, como existiu na vida de Sansão, claro que isso lhe custou a vida, mas precisa existir um momento em que nós precisamos observar, fiz tudo errado, eu preciso me consertar. Assim como Sansão entendeu que ele precisava
ele precisava se consertar. E a Bíblia diz que ele, profundamente arrependido, orou ao Senhor. Deixa eu achar aqui. Capítulo 16, versículo 28. Diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Amém? Sansão, extremamente arrependido, ele percebe que errou, que precisa se redimir, e então ele vê uma forma dele cumprir o propósito que era dele desde o começo. Qual era o propósito de Sansão, da vida de Sansão? Destruir os filisteus. Acontece que ali onde ele estava, estavam todas as autoridades dos filisteus, e mais de 3.000 pessoas. A Bíblia não dá exatamente quantas pessoas tinham, mas diz que só na parte superior tinham mais de 3.000 pessoas. E então existia um menino que era o menino guia de Sansão, porque Sansão tinha ficado cego. Então quando precisavam levar Sansão de um lugar para o outro, esse menino levava Sansão. E ele então, Sansão pediu para esse menino: me leva às principais pilares aqui da construção. E o menino levou 2 pilares que sustentavam toda a estrutura de onde eles estavam. Era o pilar principal de toda a estrutura. Então Sansão orou ao Senhor e falou: Deus, me dá força mais uma vez, porque eu preciso terminar, eu preciso cumprir o propósito que o Senhor me deu. Eu estou arrependido. O sinal de que Deus entendeu que Sansão estava realmente arrependido é porque Deus devolveu a força para Sansão. Deus devolveu a força para Sansão. E por aí eu respondo uma pergunta que já me fizeram muitas vezes: pastor, Sansão foi para o céu? Sim, ele foi para o céu. Ele foi para o céu. Primeiro porque ele se arrependeu, e segundo porque ele cumpriu o propósito dele. Sansão não foi um suicida, tá? Ele não foi um suicida. Ele destruiu o inimigo. Isso lhe custou a vida, mas ele destruiu, ele cumpriu o propósito da vida dele. Então ali, nos pilares, Sansão então recebe a força de Deus, empurra os pilares e tudo vem abaixo. Tudo vem abaixo e é destruído, tudo foi destruído. E aqui eu quero fazer uma menção honrosa. Hebreus capítulo 11, versículo 32. O Hebreus capítulo 11 vocês já devem conhecer como o texto dos heróis da fé, né? E no versículo 32, vamos entender que no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele está ali relacionando vários heróis da fé, né? Ele começa lá com Adão e vai vindo. E no versículo 32 ele diz assim: e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? O autor de Hebreus relata Sansão como um dos heróis da fé. Como alguém como eu e você, que erra, que peca, mas que tem um propósito de Deus na vida. E que mesmo que a gente erre e peque, a gente ainda tem, porque nós estamos vivos, é por isso que a gente ainda temos a oportunidade de nos arrependermos e de voltarmos ao propósito que Deus nos colocou. Amém? Para de andar em círculo. Não permita que o inimigo te segue, não permita que o inimigo te prenda. Você não está preso por falta de tempo, você não está preso por qualquer outra coisa. Nós mesmos permitimos que nós sejamos presos, porque nós deixamos de andar
e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Não seja como Sansão naquele momento, em ficar andando e não saindo do lugar. Deus tem um propósito para a sua vida. Volte-se para o propósito que Deus colocou na sua vida. Amém? Vamos